Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Júlio Alexandre e esta é a live do Ministério Expressão de Louvor e hoje eu vou continuar a falar sobre Apocalipse. Se você quer ver o primeiro vídeo, vai lá no YouTube e acesse a primeira mensagem sobre este tema. Vamos orar ao Senhor, sem mais delongas, e vamos nos apresentar diante de Deus através da oração. Pai querido, Deus poderoso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a bondade e a misericórdia nos acompanhem e que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente no tempo da tribulação. Que a presença do Senhor esteja conosco para nos guardar, nos abençoar, derramando a sua misericórdia sobre nós. Senhor, que a tua graça, meu Deus, venha nos socorrer, nos ajudar, ó Deus, em nossa caminhada, Pai, para a glória e para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, vamos dar início à nossa reflexão sobre o livro de Apocalipse. Você sabe que Apocalipse é revelação, uma revelação que é oferecida para descortinar tudo aquilo que estava oculto, tudo aquilo que estava escondido, aquilo que anteriormente era mistério, agora é revelação, ou seja, a cortina é aberta e aquele que está do outro lado pode ver, né, aquilo que estava escondido. Então, o pressuposto de Apocalipse é trazer uma revelação e tudo vai acontecer a partir da ótica de Deus. Esta revelação, ela acontece a partir da ótica de Deus. Então, para nós iniciarmos, nós precisamos entender algo muito importante. Primeiro, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não pode ser moldada segundo a sua visão de mundo. Quando você lê a Bíblia, esta palavra, esta instrução de Deus não não vai confirmar aquilo que você acredita, né? A visão de Deus, ela, na verdade, vai fazer o contrário, né? Então, ela não pode ser interpretada segundo a sua conveniência, né? Para confirmar as suas verdades ou para confirmar aquilo que você acredita. Na verdade, isso é o contrário. A Bíblia, ela é a instrução de Deus para a sua vida, né? E nestas instruções é Deus quem molda, né, a sua visão de mundo e vai moldar você, a visão de mundo dele, e vai te desafiar a você se adequar a essa visão de mundo e não o contrário, né? Então é Deus quem traz você para a ótica dele. Então a Bíblia, como diz Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 20 e no versículo 21, Pedro diz assim: a profecia das Escrituras não podem ter uma interpretação pessoal. Ela não teve origem na filosofia humana, mas homens falaram como representantes de Deus, controlados pelo Espírito Santo. Então é o Espírito de Deus que trouxe a revelação, e essa revelação, ela trouxe a você a visão que Deus tem sobre a sua criação e o que Ele quer e o que Ele deseja, né? João, ele vai escrever o Apocalipse, tá? E esse livro, novamente eu vou falar, ele é
escrito no contexto da perseguição sofrida pelos seguidores de Jesus. Os seguidores e seguidoras de Jesus estão enfrentando perseguição. E este livro, o livro de Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo, vai ser endereçado para este grupo de pessoas, para aqueles que estão sofrendo a perseguição, para aqueles que estão enfrentando momentos difíceis no seu dia a dia, devido à perseguição que sofrem, né? João é um discípulo de Jesus, né? E ele é uma referência para a sua comunidade de fé, para a comunidade dos discípulos da região onde ele morava, né? Então, João, ele escreve a partir do seu exílio. Ele está exilado e está em Patmos, uma ilha na atual Turquia. E ele está exilado ali e ele vai, a partir daí, escrever estas revelações, ou esta revelação para os discípulos, para que os discípulos possam ter esperança, para que os discípulos possam crer em Jesus Cristo e permanecerem leais a Ele, mesmo em face da perseguição que estão sofrendo, tá bom? Apocalipse capítulo 1, versículo 9. João diz assim: eu sou João, sou irmão de vocês na fé em Jesus, companheiro nos sofrimentos, no governo, na lealdade e firmeza em Jesus. Eu estava exilado em uma ilha em Patmos, tudo por causa do meu anúncio da palavra de Deus e da minha lealdade a Jesus. Então esse João, ele se soma aos inúmeros discípulos e discípulas que estão enfrentando a perseguição, que estão enfrentando momentos muito complicados no seu dia a dia. E ele foi exilado porque anunciava a Jesus Cristo, anunciava o Evangelho, anunciava juntamente com outros e outras, ele faz parte do grupo daqueles que anunciam a palavra de Deus, que divulgam, que tornam pública esta palavra. E ele não se apresenta como o líder deste grupo. Ele não se apresenta como o direcionador deste grupo, apesar que ele é uma influência. Ele é humilde, ele se apresenta como companheiro, aquele que está na mesma caminhada, no mesmo caminho, na mesma jornada, aquele que está junto com outros e outras, levando o Evangelho a quem quiser ouvir. E é por isso que ele está sofrendo por causa da sua lealdade a Jesus Cristo, né? E o que ele escreve vai ser enviado para 7 comunidades de discípulos que estão espalhadas naquela região, que são igrejas, são comunidades de fé que estão cultuando ao Senhor e que vão receber a sua correspondência, vão receber esta carta, né? Vão receber, porque se inicia não como um livro, mas como uma correspondência que ele vai enviar para estes 7 grupos de discípulos e discípulas, chamado de igreja, que estão enfrentando de algum modo não só a perseguição, mas que por N motivos estão esfriando no seu relacionamento com Deus. Estão alguns voltando atrás, outros sendo orgulhosos, prepotentes. E o Senhor vai
trazer esta revelação para colocar estes grupos de discípulos no eixo, para que eles voltem de fato a serem seguidores e seguidoras de Jesus, mas agora com sinceridade, né? E em relação àquilo que João vai dizer, ele já inicia no primeiro versículo, né? No primeiro versículo ele já pauta, ele já introduz a sua fala, dizendo do que é e do que vai ser esta correspondência às 7 igrejas. Ele diz, Apocalipse 1:1, o Apocalipse 1:1, esta revelação foi dada por Jesus, o Messias. Deus entregou a ele e o orientou a compartilhar com seus discípulos o que irá acontecer muito em breve. Ele enviou um dos seus anjos para fazê-la conhecida a mim, João, servo de Jesus. Então a revelação tem a origem em Deus. Deus revela para Jesus. Jesus entrega a revelação ao anjo enviado por ele. Este anjo entrega a revelação a João. João entrega esta revelação aos 7 grupos de cristãos, né, de seguidores e seguidoras de Jesus. E esta revelação se espalha para outros lugares, e onde houver um cristão, uma cristã, um discípulo, uma discípula, esta revelação se torna uma referência em momentos de sofrimento, em momentos de angústia, em momentos de perseguição. Então, esta revelação ela é gradual. É Deus quem revela a Jesus. Jesus quem revela esta revelação de Deus ao anjo. E o anjo quem revela isso a João. João quem divulga esta revelação para estes 7 grupos de cristãos, essa comunidade de fé. E esta comunidade vai divulgar estas revelações para outros cristãos e chega até nós o livro de Apocalipse, ou melhor, a correspondência de Apocalipse, né? Os políticos romanos, eles haviam determinado que o imperador e a própria Roma, né, deveriam ser adorados, reverenciados como uma espécie de divindade, porque havia muitas divindades, tanto gregas quanto romanas, e a figura do imperador deveria estar neste, que era chamado de panteão, né, neste grupo de divindades, né, e cada dia era acrescentada uma divindade diferente. Só que os discípulos de Jesus, né, discípulos e discípulas, adoravam somente a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e não incluíam mais nenhuma divindade, né? E isso trouxe para esses discípulos e discípulas uma situação muito ruim, porque a partir daí começa a perseguição, porque a adoração a Jesus excluía a adoração ao império e vice-versa. Se uma pessoa adorasse a Jesus Cristo, excluiria a adoração ao imperador. O imperador não caberia, né, nessa adoração dos cristãos. E uma pessoa que estava adorando, né, ao imperador não poderia adorar ao Senhor, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Adorarás somente ao Senhor, né? E Jesus Cristo era o foco da adoração dos seus discípulos e discípulas, né? E há pessoas, né, em relação
a interpretação deste livro, há pessoas que interpretam o Apocalipse de forma diferenciada, né? Então leem o mesmo livro, só que tem interpretações diferentes em relação ao texto, né? Muitos entendem que a revelação do Apocalipse já foi cumprida, já foi realizada. Isto no tempo de vida de João e de um pouco depois da morte dele, já foi realizada. Então não há mais nada para ser realizado. Outros não, entendem que essas revelações começaram a ser realizadas na vida de João, mas elas gradativamente vão sendo realizadas até o fim de tudo, até que tudo chegue ao seu final. Então é uma revelação gradativa. Outros entendem que as revelações do livro de Apocalipse vão ainda se cumprir, não foram realizadas no tempo de João e não estão sendo ainda realizadas, mas elas irão ser realizadas. E outros entendem que toda o livro de Apocalipse ele está resumido em uma linguagem simbólica e figurada que vai mostrar uma só coisa: que Deus irá triunfar, né? Que Deus irá ganhar toda a batalha e que os discípulos que estão sofrendo a perseguição serão ajudados por Deus e que Deus, em seu triunfo, vence o pecado, vence o diabo e vence a morte. Então, são várias maneiras interpretativas do livro do Apocalipse. Mas, neste momento, eu quero que você foque no conflito que há no Apocalipse. O conflito entre Jesus com os seus discípulos e o diabo e os seus adeptos, né? Mas este conflito em Apocalipse chega a um final, né? E este final está pautado no retorno de Jesus. Jesus, ele volta como o Senhor absoluto, o Senhor que está acima dos senhores, e como o Rei absoluto, o Rei que está acima dos reis, né? E quando ele retorna, ele implanta definitivamente, né, o governo, eu falo o reino de Deus, mas o governo de Deus entre as pessoas, e isso de forma absoluta, né? Jesus ele veio inaugurar o reino de Deus, mas agora, quando ele retornando como o rei sobre os reis e senhor sobre os senhores, ele vai implantar de forma definitiva este reino. Então, tanto o diabo, quanto a morte, quanto o pecado são definitivamente banidos, são definitivamente expulsos, e há agora um novo céu e uma nova terra, uma nova realidade, tá bom? E os discípulos que eram discípulos e discípulas que eram contemporâneos e contemporâneas de João, eles entendiam, né, o fim deste conflito como já tivesse para acontecer, né, como algo iminente. Eles esperavam que isso aconteceria no tempo de vida deles. Mas você sabe, você deve saber, o tempo não está sob o controle de ninguém, né? De nenhum ser humano. É só Deus que pode controlar o tempo, controlar o momento. Tudo está na vontade de Deus. Se você puder, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. E está descrito isso que eu falei para você. Diz assim: os discípulos perguntam a Jesus: quando o Senhor irá libertar os israelitas e tornar a nação de Israel uma nação soberana e livre? Jesus responde:
O Pai já determinou o momento e o dia para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber o quando isso acontecerá, né? Também em Mateus 24, 36, o Senhor diz assim: ninguém sabe o dia ou o momento exato destes acontecimentos, nem anjos, nem eu mesmo. Somente o Pai é quem sabe. E em Deuteronômio 29, 29, diz assim: o Senhor Deus possui segredos que os seres humanos não conhecem. Porém, tudo que ele quis revelar é para o seu povo, para que sigam as orientações da sua lei. Então, o tempo, o momento de tudo chegar ao final não está determinado pelos seres humanos. Não adianta usar a matemática para querer traçar, né, o momento exato do retorno de Jesus ou do fim do mundo, né? Tudo está no controle de Deus e o Senhor, Ele sabe, né, o início e o final do que vai acontecer, né? Então, este livro mostra uma coisa importante, que tem que haver paz em nossos corações, como teria que haver paz no coração dos discípulos e discípulas de Jesus. O tempo não estava na mão deles. Eles não poderiam controlar o tempo, mas deveriam saber que Deus estava no controle de todas as coisas, que Deus controlava o tempo, as circunstâncias e o momento exato iria acontecer. A mensagem de Apocalipse, acima de tudo, era para trazer coragem, é para encorajar, né, e alertar os discípulos e discípulas sobre os falsos ensinamentos, né? Pessoas que se levantavam para afastar os discípulos e discípulas de Jesus, trazendo falsos ensinamentos que nós conhecemos como heresias, né? Também alertar sobre a hipocrisia no estilo de vida de alguns discípulos, que tinham um estilo de vida que era uma afronta a Deus, que era uma afronta direta às orientações de Deus. Então, era também um alerta para estas pessoas, né? E também, diante das inúmeras perseguições, o Apocalipse é uma mensagem de encorajamento, né? Para que as pessoas, elas pudessem reconhecer o que realmente era ensino de Jesus e aquilo que não era, né? Então, elas pudessem reconhecer o Messias, elas pudessem reconhecer, na verdade, o que o Senhor havia dito e aquilo que Ele queria delas, tá? Então, a mensagem do Apocalipse quer despertar nos discípulos e discípulas de Jesus a perseverança, segundo, a lealdade a Ele, né? Custe o que custar, viesse o que viesse, né? Então, quer despertar essa lealdade. Por quê? É provável que algumas pessoas estavam traindo esta lealdade para salvar a sua vida, para viver tempos mais fáceis, né? Porque não estavam firmadas e firmados em Cristo de verdade, né? Você pode se lembrar da palavra que o Senhor falou, né, sobre o semeador que sai a semear em vários tipos de solos, né, que nada mais são do que pessoas que vão ouvindo o Evangelho. Algumas permanecem, outras não, né? Então, a mensagem de Apocalipse, ela vinha para despertar nos discípulos e discípulas perseverança e lealdade, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz uma coisa muito importante, diz assim: com certeza, todos e todas que desejarem ter uma vida devotada a Jesus, o Messias, serão perseguidos, né? Então, era um fato. Quem quisesse ser leal ao Senhor Jesus seria perseguido e perseguida.
Tá? Os discípulos, aos olhos, né, dos romanos, praticavam uma religiosidade ilícita, né? E não possuíam autorização da lei para anunciar seu modo de vida e sua fé em Jesus, o Messias. No início, eles achavam que o cristianismo era um braço do judaísmo e nada mais do que isso. Eles toleravam o judaísmo. Mas quando eles começaram a distanciar o cristianismo, né, e a prática dos cristãos, o modo de vida dos cristãos do judaísmo, então a política romana considera o cristianismo como uma forma de vida ilícita. Né? Por quê? Porque os cristãos gradativamente começam a ser acusados e acusadas de não acreditarem nas divindades, né? As divindades gregas e romanas, de não participarem da adoração, né, nos templos pagãos, e de não adorarem a imagem do imperador. Né? Para que você saiba, os cristãos foram considerados ateus. Tá? Então acho que a primeira consideração de ateísmo foi, né, depois dos filósofos lá que não acreditavam mais nas divindades, os cristãos foram considerados ateus, ou seja, eles não creem, não acreditam nas várias e várias divindades, no panteão grego-romano aí, né, mas acreditam piamente em Jesus Cristo. Né? Também os cristãos eram acusados de rebeldia, né, de rebeldia contra o governo, porque não se submetiam a estas normas, né, acusados de rebelião e agitação popular, porque se reuniam secretamente para ouvir, né, as instruções dos apóstolos, para cantarem louvores em honra a Jesus Cristo e partilharem, né, o pão e o vinho, né, a Santa Ceia, para comerem juntos, para partilharem a chamado de koinonia, ou a comunhão do corpo de Jesus Cristo, a comunhão da comunidade de fé. Tá? Para os políticos romanos e para os líderes judeus, os discípulos de Jesus desejavam derrubar a ordem estabelecida. Né? Eles pensavam que os cristãos tinham esse pensamento, né? E que queriam isso, derrubar a ordem estabelecida, e que os cristãos possuíam pensamentos opostos à maioria, né? Então, ser cristão sempre é andar contra o modismo, tá? Ser cristão e cristã sempre é andar contra, né, a cultura vigente, o status quo vigente, né? O modo de vida da maioria, né? O cristão e cristã sempre teve essa postura de se focar naquilo que Jesus diz e não naquilo que a cultura está dizendo, tá? Então, os políticos se sentiam ameaçados, né? Os líderes religiosos daquele momento se sentiam ameaçados. Para eles, os discípulos e discípulas eram agitadores e agitadoras que perturbavam o modo de vida estabelecido por eles, né? Porém, para João, a vitória total e absoluta de Jesus Cristo, mesmo diante das diversas crueldades praticadas, né, contra os vários discípulos e discípulas, era inevitável, né? Por isso os discípulos deveriam ser leais a Jesus. Eles e elas deveriam ser leais a Jesus, mesmo se suas vidas fossem ameaçadas pela tortura ou pelo assassinato. Então a lealdade a Jesus estava acima do que as suas próprias vidas, né? E nós cantamos isso, né? Que seremos fiéis, né? Acima da nossa própria vida, né? Isso deve ficar uma pergunta: será que isso é verdade? Então, os discípulos e discípulas corriam um risco real de perder a sua vida, né? Mas João
através do Apocalipse, quer trazer a eles de novo a decisão que tiveram de serem seguidores e seguidoras de Jesus e se tornarem leais ao Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 2, versículo 10, né, diz assim: não tenham medo do que vocês ainda sofrerão. O diabo vai usar pessoas para prender vocês. Ele irá tentá-los. Vocês serão perseguidos por 10 dias. Sejam leais a mim, mesmo que tiverem que morrer por mim, e eu recompensarei vocês com a honra da vida. Olha que coisa linda, né? Mesmo que vocês tiverem que morrer por mim, sejam leais a mim. O exemplo maior para os discípulos e discípulas era o próprio Jesus Cristo, né? Que foi leal ao Pai, mesmo tendo que ser assassinado, mesmo que tendo que entregar a sua vida para ser crucificado, morto, né, pelos romanos, pelos judeus, por aqueles que aqueles e aquelas, né, que não conseguiam compreender a sua missão, né? Mas o Senhor Jesus foi leal até o fim. Ele foi leal até a entrega da sua vida para em sacrifício, né? Em sacrifício. Agora, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 12 e 13, diz assim: servo de Deus, Paulo está falando a Timóteo, servo de Deus, participe totalmente da batalha pelo nosso direito de confiar em Jesus. Se aproprie da vida eterna. Você foi convocado para esta vida. Você, diante de muitas pessoas, confessou a Jesus. E também diante do próprio Deus, que é poderoso para dar a vida. E diante de Jesus, o Messias, que na frente ou diante de Pôncio Pilatos fez uma boa confissão. Então Jesus Cristo era o alvo, ele era o referencial de testemunho, né? De ter uma missão e seguir esta missão até o fim, né? Por isso, comparado a Jesus, os diversos imperadores não representavam nenhuma autoridade, né? Somente Jesus possuía poder, autoridade total e absoluta, e voltaria como único e último soberano universal, né? O rei sobre os reis, o Senhor sobre os senhores. Jesus diz: toda autoridade me é dada. E se toda autoridade é dada a Jesus, não sobra autoridade para ninguém mais, né? A visão de mundo de João, ela muda radicalmente quando as realidades espirituais se abrem para ele. E agora ele olha o desenrolar da história da perspectiva de Deus e não dos seres humanos. Então, o que João vai apresentar é uma revelação. E essa revelação, ela vem da perspectiva de Deus. Ela está na ótica de Deus, não está na ótica dos seres humanos, mas está na ótica daquele que criou todas as coisas. Apocalipse capítulo 4, versículo 1, diz assim: diante de mim se abriu uma porta para os céus, e alguém que possuía uma voz muito alta e poderosa me ordenou: suba até aqui, eu vou lhe mostrar o que acontecerá no futuro. Olha o que quer dizer isso. Agora a ótica é a ótica de Deus. João vai enxergar pelos olhos de Deus. Ele vai enxergar pela percepção de Deus, né? Ele agora sai desta ótica, né, de prisioneiro em Patmos, e ele agora está na ótica de Deus. Ele está enxergando o mundo, a realidade espiritual, a realidade humana, o que vai acontecer a partir da ótica de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 19 diz: escreva tudo o que você viu, aquilo que já está acontecendo e aquilo que ainda irá acontecer. Então João ele registra aquilo que está acontecendo. Ele vai registrar aquilo que ele está vendo,
aquilo que ele está observando, né? Então é um registro daquilo que João viu, daquilo que João enxergou. Os discípulos, eles teriam que lembrar, né, as orientações de Jesus, né, que estes teriam que passar por dificuldades, mas essas dificuldades seriam passageiras, tá bom? Então, lá em João capítulo 16, versículo 33, eu vou terminando essa segunda parte de Apocalipse, diz assim: eu disse tudo o que precisava falar para que vocês ficassem tranquilos. Nesta sociedade vocês passarão por tristezas e dificuldades, mas sejam corajosos. Eu venci esta sociedade. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo algo muito importante, que o Senhor Jesus Cristo havia vencido a sociedade, este mundo, né, corrompido pelo pecado, dominado pelo Deus deste presente século. Jesus havia vencido. Por isso tudo que ele disse, tudo que ele orientou e ensinou é para que os discípulos e discípulas ficassem tranquilos, né? Estivessem tranquilos, porque o Senhor Jesus é o exemplo da mais alta vitória, da máxima vitória, né? Então João também, né, havia orientado os discípulos. Acho que a carta de João, no capítulo 5, no versículo 4, diz assim: quem nasce de Deus vence esta sociedade, e esta vitória está em nossa confiança. Então a confiança de Jesus é a vitória que vence esta sociedade, esse status quo, né? Esse modo de vida corrupto, maligno e que é distanciado de Deus. Então, a mensagem de Apocalipse, só para fechar essa segunda reflexão sobre Apocalipse, a mensagem de Apocalipse revela que mesmo que os discípulos e discípulas estejam em angústia, tristeza e preocupação com o futuro, estão sendo cuidados e cuidadas por aquele que também sofreu, mas que voltou à vida, né? E retornará para seus discípulos e discípulas como o único Rei soberano e vitorioso. Fica aí essa reflexão, e que você possa voltar a ler o livro de Apocalipse com um entendimento um pouco mais claro desse texto tão maravilhoso escrito por João. Antes de orarmos, vamos ouvir um louvor. Elevo os olhos para o monte de onde meu socorro vem. A esperança pressupõe a espera, logo vem o Rei. A palavra iluminará o caminho
canção do Cordeiro vai ressoar como alto mar. Justos são seus caminhos, Pai. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra, o Rei. Acordam os que dormem do Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Vê o Cordeiro de Deus que está em seu santo trono. Veja, tudo se fez novo. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Glória a Deus, vamos orar, vamos clamar, e aqui está o livro de oração e vamos pedir ao Senhor que venha nos ajudar. Pai querido, Deus poderoso, nós apresentamos este livro de oração, que a Tua presença esteja, meu Deus, sobre cada uma, Senhor amado, que está diante do Senhor. Abençoa, Senhor, com graça, poder, com vida, e que possamos, Senhor, esperar o retorno de nosso Senhor Messias, Rei sobre os reis, Senhor sobre os senhores. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, te louvamos hoje e sempre, e que a Tua presença se visite os que estão sofrendo, os que passam perseguição, os que enfrentam momentos complicados em sua vida. Que saibam que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor em breve voltará. A presença do Senhor esteja com todos e todas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Leia Apocalipse. Graça e paz. Deus abençoe a todos e todas, em nome de Jesus. Graça e paz. Graça e paz.